Fala aí galera do CodeIgniter, aqui é o Fábio falando. Nesse tempo de quarentena vamos aprender mais um pouquinho de CodeIgniter 4. Vamos ver mais uma função legal aí que o CodeIgniter trouxe pra gente. Apesar que já existia, acho que se não me engano no 3, alguma coisa parecida, mas no 4 isso veio mais evidente e é bem legal, é bem interessante, tá? O que vamos ver hoje aqui? Vamos ver basicamente três coisas, tá? A primeira é o que? É o seeder, tá? Seeder de semente, né? Digamos, semeador, alguma coisa assim. Seeder, o outro vai ser o CLI, que é o Command Line Interface. Vamos ver umas funções ali da linha de comando do CodeIgniter 4, exatamente, linha de comando. Tá? E também o Faker. Tá? O Faker eu vou deixar por último para você ver que legal, que é uma biblioteca que existe aí para facilitar a gente para gerar dados aleatórios. Tá? Então tá, muito bem, o que é o Seeder? Né? Então como eu falei, o Seeder é o seguinte, o Seeder é uma maneira que você pode usar, né, um recurso que o CodeIgniter 4 traz para a gente, que ajuda você a popular o seu banco de dados, por exemplo. Tá? Então é uma maneira que você pode automatizar isso, né, para que o seu banco de dados seja populado ou chamando um comando seu, ou depois de rodar alguma função, enfim, você que define. Tá? Então, para que você usaria o Seeder? Né? Então, digamos assim que você criou uma tabela aqui, ou então, tem essa tabela aqui, tabela usuários, coloquei aqui 4 campinhos, 5 campos, na verdade, o ID, o nome, e-mail, endereço e senha, tá? E digamos que você quer popular, né, esse banco com valores para você testar no teu sistema, né, enfim, para você ter informações para trabalhar, né. Normalmente o que a gente faria? A gente viria aqui no insere, né, ou rodaria uma query, colocaria os dados manualmente aqui. Tá? É uma maneira, mas é muito trabalhosa, né? Então se você precisar colocar 10 registros, alguma coisa, você vai ter que fazer 10 vezes ou algo parecido com isso. Tá? Então o Seeder vem para ajudar a gente nessa parte aí, beleza? Muito bem, como que funciona o Seeder, tá? No CodeIgniter. Funciona assim. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui um arquivo. Inclusive, eu estou mostrando aqui na tela a tela inicial do CodeIgniter, mas a gente nem vai usar hoje aqui a parte visual do CodeIgniter. Tá? Então, eu só deixei aqui mais para aparecer na tela, mas eu vou até cancelar aqui. Veja que eu estou com o meu terminal aberto aqui no Visual Studio Code. Eu vou cancelar ele aqui porque a gente não vai usar a parte do terminal. Tá? Ou melhor, a parte visual, a parte de views. Então tá, vamos criar um seed, tá? Um arquivo, para que esse arquivo popule para a gente, né, o nosso banco de dados, a nossa tabela. E como a gente faz isso? Então é bem tranquilo. Aqui, antes da gente continuar, eu já tenho aqui configurado, eu estou com o CodeIgniter 4, a versão 4.02, estável, como você já deve ter visto ali. Tá? E aqui eu já tenho, né, já configurei aquele banco de dados, e o CodeIgniter aqui também já está configurado para se conectar àquele banco de dados. Eu não vou falar disso aqui, tenho vários vídeos no canal aí mostrando como que se faz isso. Tá? Muito bem, então para você criar um seed, um arquivo de seed, você vem aqui, ó, app, vem aqui em database e aqui seeds, tá? Então vamos criar um arquivo aqui. Então vamos chamar um arquivo, por exemplo, de usuários.php ou usuário.php. Por quê? Porque é uma classe, né? Uma classe, você coloca ela no singular, tá? Muito bem, e aqui, para você criar essa classe, tem algumas regrinhas que você tem que seguir, tá? São bem simples, bem tranquilas, tá? Mas você precisa seguir elas. Então vamos abrir a tag PHP aqui, vamos colocar o namespace app barra, opa, errei aqui, sempre erro, namespace app barra database barra seeds, tá? Então, ou seja, estou dizendo aqui que o meu seed está neste local, neste namespace. Beleza? Então, class usuário extends o quê? O seeder, tá? Seeder, quando eu der um tab aqui, veja que ele vai trazer aqui automaticamente. Então, fique atento a isso, tá? Isso aqui quem coloca é a minha IDE. Tá? Então, se você dá um Enter aqui, um Tab aqui, e não traz isso aqui, você tem que colocar isso aqui manualmente. Tá? Se você não souber como, dá uma olhadinha lá no User Guide. Mas nesse caso aqui, o Visual Code Studio ele está lendo o CodeIgniter 4, o código dele, ele já sabe, né, como que as classes estão conectadas, então ele já consegue identificar isso aqui para mim. Muito bem, aqui dentro, você só precisa ter um método, tá, obrigatório, que é o método chamado run. Então, vamos criar ele aqui, ó, public function run. Tá? E run, vamos colocar aqui o nosso código. Então, basicamente aqui é bem tranquilo. Aqui agora eu vou colocar um código que vai inserir os dados no meu banco de dados. Então, bem simples, bem tranquilo mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, criar aqui uma variável chamada data. Eu costumo fazer assim, né, que vai colocar os dados. E vamos colocar aqui os campos do nosso banco de dados. Então, veja só, tem um campo aqui, nome, e-mail, endereço e senha. Tá? 4 campos. Então, vamos colocar aqui, ó, nome, vai receber algum nome, digamos Fábio. E-mail, por exemplo, fabio@codeigniter.com.br. Endereço, Rua do Fábio, tá? E aqui, senha, tá?
Podemos gerar algum numeratório, alguma coisa assim. Então, por exemplo, colocar qualquer coisinha aqui, só para a gente dizer que tem algum valor ali. Então tá, aqui estão os seus dados que eu quero inserir no banco de dados. Então, feito isso, agora o que eu faço? Aqui eu vou chamar agora, aqui eu já tenho disponível, está dentro do Seeder, eu já tenho acesso ao meu banco de dados, tá? Ou seja, a minha classe database, então eu consigo fazer manipulação sem nenhum problema, tá? Então vamos, nesse caso aqui, chamar o mais simples, por exemplo, vamos chamar esse daqui, que é o thisDB table, e aqui coloco o nome da tabela, nesse caso usuários, e aqui insert, certo? E no insert aqui, que coloco o que? O data. Opa, aqui faltou o setinho. Então tá, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente rodar isso aqui uma vez e vai inserir ali, tá? Então, e como que a gente executa isso agora, tá? Existe como você chamar isso aqui por um controller, tá? Sem nenhum problema, você pode abrir qualquer controller e você chama o seu código por lá. E para você chamarem através de um controle, como que você faz? Você vem, digamos aqui, abre um controle, digamos o home aqui, você vem aqui e digita o seguinte comando, digita assim, por exemplo, Seeder, vamos criar uma variável aqui que vai se conectar ao serviço Seeder, né, ao método Seeder, método estático Seeder do banco de dados, então seria algo assim, config barra database barra, ou melhor, dois pontos, Seeder. Tá? Então isso aqui eu vou trazer dentro do Seeder todos os métodos que eu preciso para trabalhar com o seed. Né? Então nesse caso o que eu faço? Agora eu chamo ele, seria algo assim, Seeder, certo? Call, e aqui eu coloco o nome do meu seed, que nesse caso aqui ó, é usuário. Então, usuário. Tá? Feito isso daqui, então, deixa eu comentar isso aqui. Agora eu vou ter que rodar realmente aqui o PHP Spark novamente. Então PHP Spark Serve, tá? Aqui Enter. Então se eu rodar agora, se eu chamar minha home aqui, então ele vai ter que inserir uns valores lá dentro da tabela usuário. Vamos testar para ver. Então vamos ver aqui. Veja que não tem nada. Vou clicar em procurar. Não tem nada. Vamos executar aqui. F5. Opa, endereço não vai rolar, né? Então é aqui, ó. Endereço. Aí, beleza. F5, olha aí. Ele não apareceu nada porque eu escondi, né? Não chamei o código da view, mas vindo aqui, procurar, olha aí o arquivo, o código acabou de ser inserido, tá? Então, essa é uma maneira que você pode usar, né, para você chamar o seu seed, que é o que? Pelo controller, tá? Uma outra maneira qual que é? É o seguinte, então vamos vir aqui, ó, vamos cancelar o PHP Spark Serve e vamos usar, né, a linha de comando para fazer isso. Então, como que a gente faria? Vamos mudar os dados aqui, vamos colocar aqui, ó, Felipe rodou, Felipe, e aqui alguma outra coisa assim. Como que eu faria? Eu faria assim, ó, PHP Spark db seed e aqui no espaço eu coloco o nome do meu seed, que nesse caso aqui é o que? É usuário. Então, usuário, Enter. Veja, ele acabou de chamar o seeder, né, e já executou para mim. Então, vamos ver se tem esse código lá, esse registro, né? Olha só, aqui cadastrou outro tranquilo normalmente, tá? Então, basicamente, o seed é assim que funciona, tá? É dessa maneira que funciona. Se você quiser colocar vários endereços aqui, vários códigos, o que você tem que fazer? Você vai ter que criar vários datas aqui, né, com vários valores, tá? E rodar o seu seed, ou colocar dentro de um loop, alguma coisa assim, tá? Então, esse é o básico. Porém, vamos ver agora uma maneira de a gente turbinar um pouquinho isso daqui, tá? Para gerar dados fake para a gente. Ou seja, o que seriam dados fake? Né? Então, seriam dados aleatórios, né? De nome, de e-mail, enfim, do que você quiser, para você criar muitos mais registros com dados, digamos, que fazem sentido. Né? Em vez de você colocar um monte de ABC, né? Um monte de tecla que você fica apertando ali para aparecer ali, vamos criar com dados reais mesmo. Tá? E como que funciona isso? Bom, nesse caso, vamos lançar a mão de uma biblioteca chamada Faker. Tá? O Faker é bem legal. Como a gente instala o Faker? Para instalar o Faker, a gente instala via Composer da seguinte maneira. Então a gente faz o seguinte, ó, Composer, require, tá? E aqui a gente coloca o seguinte, fzaninoto /faker, é o cara que fez, né? Então fzaninoto /faker. Dá um Enter aqui, tá? Vamos esperar um pouquinho para que ele vai instalar para a gente o Faker e já vamos ver como que ele usa isso daí, tá? Enquanto ele instala ali, eu vou mostrar para você aqui, ó, lá no GitHub, tá, o que é o Faker, né? Olha como que funciona. Então veja só, é bem tranquilo de usar e é bem poderoso isso daqui, tá? Então, ou seja, você digita esses valores, esse comando para instalar ali, né? E aqui ele tem um exemplo básico de uso, né? Então veja só, olha só como é simples. Aqui é para você carregar, neste caso aqui no CodeIgnite, a gente não vai precisar fazer isso daqui, porque como estamos usando o Composer, né? Tudo já vai estar disponível lá dentro do Autoload. Então, a gente vem aqui, ó, e
para gerar dados, né, dados fake, o que a gente faz? Então a gente acessa aqui o método estático create, coloca numa variável faker, por exemplo, e agora o faker, esse objeto faker vai trazer para a gente vários métodos para gerar dados aleatórios. Então, por exemplo, se você chamar aqui o método name, ele vai inventar, né, ele vai gerar um nome aleatório. Um address, mesma coisa, vai gerar um endereço aleatório. Um texto, qualquer coisa, ele cria um texto qualquer aqui, ó. E ele tem vários tipos de dados que você pode colocar aqui, tá? Não vamos abordar tudo, obviamente, né? Mas você dá uma olhadinha depois aqui. Mas se você dar uma rolada aqui para baixo, ó, ele tem muita coisa legal, tá? Então ele pode gerar, olha só, e-mails, né? Um e-mail de companhia, e-mails grátis, e-mails seguros, né? Olha só. Outra informação também, tipos de user agent, né? Que é o navegador, dados de pagamento, cores. Então isso aqui é muito legal, então você pode fazer miséria aí, né, com isso aqui, com que essa biblioteca traz pra gente, né? Vamos ver se já instalou aqui. Olha, ele está instalando, então ele vai trazer um monte de coisa aqui, né, de dependência. Vamos aguardar ele finalizar a instalação aí e depois ele já vai estar disponível pra gente. Então ele finalizou a instalação, ele instalou um monte de coisa aqui, ó, 579 classes, tá? Então é bastante coisa, mas enfim, veja aqui no vendor, né? Então agora ele está aqui, ó, FZ AnyNote, então está tudo aqui dentro, beleza? Então tá, então ele já está disponível agora para a gente utilizar. Então olha só como que funciona, veja como é simples, tá? Então o primeiro passo é o seguinte, a gente vem aqui na nossa classe, lembre-se, né, que ele já está dentro do autoload, tá? Ele já está disponível para a gente dentro da aplicação do CodeIgniter, porque o CodeIgniter usa o autoload do Composer. E para a gente acessar o Faker, a gente faz o seguinte, vamos criar um objeto aqui, digamos Faker, recebe o quê? Faker barra factory, dois pontos, create, que é a classe ou melhor, o método estático aqui do Faker. Só note o seguinte, aqui, ó, veja o que está acontecendo. Ele não está achando, tá? A minha ideia não está achando. Se você parar o mouse aqui em cima, olha o que ele está tentando fazer. Ele está tentando procurar isso aqui ó, dentro do app, database, seeds, faker e faker. E não existe isso aqui, obviamente, dentro de onde estou aqui. Então a gente vai colocar uma barra aqui, ó, para ele buscar lá na raiz, né, da nossa aplicação, e lá ele consegue encontrar. Veja que não tem mais nenhum erro agora. Muito bem, agora fica bem tranquilo para a gente gerar os dados. Então, por exemplo, se a gente vir aqui, ó, vamos gerar um nome aleatório. Então vai ser o quê? Faker name. E aqui, um e-mail aleatório. Então vai ser assim, ó, Faker e-mail. Certo? Que mais? Endereço, olha só. Faker address. Aqui, ó, address. Tem até o MAC address ali, não tinha nem visto. E senha, vamos vir aqui, por exemplo, Faker random, acho que ele tem password aqui, aqui, ó, password. Então, ele já gera para a gente um password aleatório. Então, se eu executar isso aqui agora, veja que ele vai inserir dados novos lá dentro do nosso banco de dados. Então, vamos ver aqui, veja que somente temos esses dois aqui, ó, procurar, só temos os dois, e vamos rodar o nosso seed agora. Então, vamos ver aqui, PHP Spark, db, .seed, usuário, enter. Olha aí, já executou, não deu nenhum erro, procurar. Olha, ele já inseriu. Então ele criou um usuário chamado aqui, ó, Mr. Arturo Kerluk MD, com esse e-mail, este endereço aqui. Vamos clicar aqui em editar, para você ver os dados completos. Olha só. Então ele já gerou para a gente os dados aleatórios. Olha que legal que é isso aqui, né? Isso aqui é muito legal mesmo. E se você quiser mais opções, mais nomes aqui, bem tranquilo, vamos criar aqui, digamos, um loop. Então olha só. O legal do loop é que assim, cada vez que você chama a classe, você chama um método, né, do Faker, ele cria um nome aleatório. Então, para a gente criar um loop, olha só que legal que é. Vamos ver aqui, colocar, por exemplo, o seguinte. Ó. Linha recebe 1, por exemplo. Total de linhas, digamos, vamos colocar aqui 5. E vamos colocar aqui um while, por exemplo. While, por exemplo, linha for menor igual a total. Seja quanto for menor igual a total. Execute isso daqui, certo? Vamos colocar ele para cima. Vamos colocar isso aqui também ali para cima. Beleza. Tá? E aqui embaixo, né, vamos incrementar linha, senão não vai sair nunca daqui. Linha mais. Tá? Então, feito isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai inserir 5 usuários ali dentro. Então, olha só, vamos rodar novamente. Aqui, executou, veja que demorou um pouquinho. Vamos vir aqui agora. Temos 3, então aqui é para ir para 8, né? Olha aí, mais 8 usuários. Veja que ele criou aqui endereços completamente aleatórios, nomes completamente aleatórios e e-mails também. Isso aqui é muito legal, né? Bem legal mesmo. E agora, para fechar com chave de ouro, tá? Vou te mostrar uma função bem legal do CodeIgniter 4. Tá? A gente pode colocar, que tem a ver com a parte de linha de comando. Tá? A gente pode gerar aqui uma barra de progresso, sabia? Na linha de comando. Então, olha só que legal. Vamos fazer o seguinte, então, aqui. Ó. Vamos ver aqui, vamos usar uma classe, a classe de linha de comando do CodeIgniter. Então, vamos acrescentar aqui use CodeIgniter /cli. Muito bem. Então, vamos vir aqui agora.
Vamos colocar aqui dentro o seguinte, aqui depois da... Vamos apagar essa linha mais, vamos colocar ele em outro lugar. Vamos colocar aqui uma linha que vai fazer o seguinte, ó. CLI, método estático show, show progress. E aqui dentro vamos colocar o seguinte, vamos colocar aqui o passo atual, né, a linha atual. Vamos incrementá-la aqui também já. E aqui do total. Então tem que passar dois parâmetros aqui para ele fazer a contagem correta, né? Show progress, linha mais. O que estou esquecendo aqui? Porque está dando erro. Deixa eu ver se... Ah, errei aqui, ó, CodeIgniter. Eu sempre erro isso daqui, não sei porquê. Beleza, agora não deu nenhum erro mais. Então olha só. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 10 registros. Vamos executar nosso seed. Enter. Olha ali, a linha de progresso, 100% completa. Vamos colocar aqui, procurar. Colocou mais outros dados. Vamos apagar aqui, ó, só para a gente colocar do começo. Aqui, vamos ver aqui. Esvaziar tabela. Beleza. Vamos gerar agora aqui, ó, 500 resultados. vamos usurpar aqui o servidor. Colocar aqui, ó, total 500. E vamos executar a linha. Olha só que legal que vai acontecer. CLS. Vamos chamar aqui o seed Enter. Então, olha aí. Olha só que legal, né? O CodeIgniter, ele fazendo para a gente, ele calculando aqui o percentual que falta, né? E mostrando para a gente uma animaçãozinha ali de em que momento, né? Em que posição que está o progresso, o total do progresso da aplicação. Então isso aqui é bem legal, é bem interessante. Se você tiver alguma coisa que demore para rodar, assim, né? Via além do comando, você pode usar essa função de show progress para mostrar dar um retorno para o usuário. Então, completou aqui, vamos ver aqui agora, procurar. Vamos lá, não caia meu banco de dados. Olha só, 500 registros. Então, veja que ele criou aqui, ó, 500 registros aleatórios para você. Tá? Então, senha, tudo, endereço. Isso aqui é muito legal, né? Então, você tem dados reais, assim, digamos. Reais, ou seja, que existem... não vou dizer que existem na realidade, mas são dados que fazem sentido, né? Ou seja, é um nome, né? É um e-mail, né? É um endereço, né? Então, e aqui é uma senha, obviamente que a senha ela está encriptada, né? Não tem muito sentido, mas enfim, é uma maneira que você pode usar para testar o seu banco de dados aí. Certo? Legal? Gostaram dessa dica? Eu achei muito legal essa dica aí que o CodeIgniter 4 trouxe pra gente. Isso aqui eu uso bastante aqui para quando eu vou trabalhar com algo parecido assim, né? O seeder, o faker, então é muito legal para você gerar essa massa de dados. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver aí, tá? Que você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa também, coloca nos comentários aí, tá? Que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo sobre ela, se eu conseguir. Beleza? Então é isso. Um grande abraço para você, uma boa quarentena e até um próximo vídeo.